Então, na última aula, pessoal, a gente concluiu o bombeio centrífugo submerso e começamos a falar do sistema de gás lift. A gente viu duas grandes possibilidades, né? A gente viu, não, eu mencionei duas possibilidades do gás lift, que é o contínuo e intermitente, e a gente só deu uma pequena introdução sobre o que seria esse sistema. Eu mostrei algumas plantas, não é, de sistema de gás lift. Essa daqui eu acho que é a mais completa delas, tá? Então, só para a gente pegar o gancho aí da última aula. Então, o primeiro ponto, deixa eu até voltar aqui. Pronto, essa ilustração aqui, ela pega bem, né? De forma mais simples possível, né? Então, nós temos aqui o revestimento condutor de superfície, intermediário, produtor, o afunilamento, devidamente revestido, cimentado. Nós temos aqui a árvore de Natal, sendo que nós temos acesso aqui às válvulas Master, né? Master 1, Master 2, as Wings, né? As Swabs, válvulas Crossover, e nós temos aqui a sapata, representada aqui, e aqui o Packer. Daqui é a zona canhoneada, né? Para a utilização do gas lift, a coluna de produção ela tem que ser adaptada, tá? Então, ela deixa de ser chamada de coluna de produção e ela passa a se chamar mandril de gas lift. Então, o que é um mandril de gas lift? Ele justamente é um tubo com uma barriga aqui, onde são alojadas as válvulas de gas lift, tá? Então, ele tem uma área sobressalente, né, a qual eu chamei aqui de barriga, só para simplificar o entendimento. Mas o que acontece? Essa válvula de gas lift é alojada aqui e isso faz com que eu possa acoplá-la sem que a mesma obstrua o caminho da coluna de produção, do interior do mandril, né, que seria a coluna de produção adaptada a receber o sistema de gas lift. Tá? Então, o primeiro ponto importante, nós temos aqui o mandril. O que é o mandril? É uma coluna de produção adaptada para receber o sistema de gas lift, onde nós temos várias reentrâncias aqui que vão facilitar o acoplamento da válvula de gas lift. Então, essa válvula de gas lift é uma válvula controladora de fluxo do gás que está sendo injetado pelo espaço anular para o interior do mandril de gas lift. Tá? Então, ela que vai controlar essa quantidade de gás que entra ali. Então, vamos ver agora no detalhe esses dois primeiros importantes equipamentos para que nós tenhamos um poço devidamente adequado para receber o sistema de gas lift. Tá? Deixa eu reorganizar minha tela aqui. Tá? Então, nós temos a VGL, tá? Então, que é a válvula de gas lift. Então, são válvulas reguladoras de pressão introduzidas entre a coluna de produção e revestimento. Lembrando que essa coluna de produção é o mandril, né? Mas é uma coluna de produção adaptada para receber o sistema de gas lift. Então, ela facilita a operação de descarga do poço, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Ou seja, retirada do fluido de amortecimento após o poço ter sido completado por algum procedimento de workover. Tá? Então, ele é realizado por um procedimento de workover, né? Esse processo de descarga do poço. É justamente você dar partida ao poço. Uma vez instalado e testado todos os equipamentos, você vai substituir, né, retirar esse fluido de completação e dar partida ao poço. Então, ela controla o fluxo de gás, dando lá para o interior da coluna de produção em profundidades pré-determinadas. Tá? A gente vai ver que nós temos várias válvulas de gas lift e, por fim, nós temos a válvula operadora. Ela não permite o fluxo da coluna para anular, através da válvula de retenção. Tá? Então, isso é importante. Só tem um sentido do fluxo de fluidos, né? Que é do espaço anular para a coluna de produção. O contrário não pode acontecer e não acontece justamente por conta da válvula de retenção. Então, aqui está no detalhe como que acontece, como que é o dispositivo de uma VGL. Então, imagine que aqui eu tenho o poço, tá, o revestimento, vou delimitar aqui, tá? E aqui nós temos o mandril de gas lift com
a válvula de gas lift instalada. Então, o gás está sendo injetado aqui pelo espaço anular, ele vai entrar por esse orifício do mandril, ele vai comprimir, né, essa pressão vai comprimir esse fole que está com nitrogênio aqui e vai levantar essa esfera, tá? Essa daqui é a válvula de retenção. Então, na verdade, desculpa, a válvula de retenção está aqui embaixo, essa daqui. Daqui é a esfera do fole, na verdade. Então, vai passar o fluido aqui e pronto, ela permite o fluxo nesse sentido, tá? Agora, a partir do momento que eu tenho fluxo no sentido contrário, essa válvula de retenção ela sobe e veda isso daqui, tá? Então, ela não permite o fluxo da coluna de produção, no caso o mandril, para o espaço anular, só permite o fluxo do anular para o interior do mandril, tá bom? Então, esse é o esquema de funcionamento de um mandril de gas lift com uma válvula de gas lift instalada. Aqui ela está mostrando essa ilustração, justamente como que seria a válvula fechada, tá? Ou seja, quando você ainda não atingiu a pressão de compressão desse fole aqui, né? Daqui é como se fosse uma mola com uma pressão de nitrogênio aqui dentro, tá? O nitrogênio é um gás que ele não reage tão facilmente com variações de pressão e temperatura ali do poço, então ele é um gás confiável no que diz respeito a esse acionamento. Então, quando você atinge uma pressão de abertura pré-definida, tá? Então, essa pressão de calibração de abertura ela é definida na superfície. A esfera levanta, tá? E aqui está mostrando ela aberta. Tá? Então, aqui eu consigo ter passagem, aqui eu não tenho passagem. Aqui eu não consigo entrar na coluna de produção. Aqui a pressão de acionamento, de abertura da esfera foi atingida e eu consegui entrar. Entrando aqui, eu vou conseguir gaseificar. Gaseificando, eu vou diminuir a densidade. Tá? Aqui está um desenho um pouco mais realista de como seria esse acionamento. Então, o mandril é esse tubo aqui. Esse tubo com esse espaço sobressalente, né? Então, uma coluna de produção normal, ela acabaria aqui. Ela não teria esse acostamento, vamos chamar assim genericamente, né? Parece até aqueles acostamentos da Ponte Rio-Niterói, né? Aqueles espaços que a gente tem ali. Então, o que acontece aqui? Eu não tenho obstrução, tá? Então, o diâmetro ele é mantido, tá? Então, se eu não tenho obstrução ao fluxo de fluidos, eu não tenho perda de carga. Faz sentido, porque já que eu estou com um método de elevação artificial, eu estou querendo justamente dar uma suplementação energética, né? Eu quero justamente dar energia para que esse fluido consiga se deslocar. Então, aqui está mostrando a VGL encaixada. Tá? E aqui o detalhe da VGL com todas as suas partes. Lembrando que o importante aqui é entender, né, que os equipamentos mínimos para você ter um sistema de gas lift funcionando é o mandril com as válvulas de gas lift. Tá? Logicamente, ali com Packer também vedando, né? Mas se você tiver isso, você já tem aí um poço apto. Né? Claro que você tem que ter disponibilidade de gás também. Tá, aqui então tem duas possibilidades de mandris, né? Você vê que um está revestido, aqui o outro cromado, aqui é justamente para suportar melhor as intempéries inerentes ao dióxido de carbono e H2S. Então, o gás sulfídrico e o dióxido de carbono ele tem um teor de degradação, um teor corrosivo. Então, ali você está protegendo o seu mandril e garantindo, assim, uma maior continuidade operacional. Tá? E aqui ao lado nós temos diferentes válvulas de gas lift. Tá? Então, aqui, a última era uma representação mais técnica, aqui é a foto real desse equipamento. Então, vamos falar agora do processo de descarga do poço. Né? Então, ele significa justamente retirar o fluido de completação. Tá? Então, esse primeiro ponto aqui é o que a gente poderia destacar. Está na coluna de produção e no anular para colocar o poço em produção. Tá? Então,
kick-off, é a partida do poço, quando ele vai startar o poço. É um processo contínuo que consiste na injeção de gás de forma controlada para anular, elevando para a superfície o líquido que está no poço. Então, vamos lá, imagina, eu já fiz todo aqueles procedimentos, aqueles testes lá de completação, já verifiquei a qualidade da cimentação através do perfil CBL, VDL, CCL, já fiz a correção da cimentação, um squeeze, uma recimentação, já fiz o condicionamento do poço, já fiz o teste de formação ao poço revestido, já fiz testes de pressão, já está com a árvore de Natal devidamente instalada ali, mas, na verdade, anterior à árvore de Natal, a gente poderia até determinar o método mais adequado, porque dependendo do método de elevação, você vai ter uma árvore de Natal adaptada para receber esse método. Então, mas lembrando que até aí eu não quero produzir. Tá? Os testes de produção que foram feitos foram em curto espaço de tempo, né? Poucas horas, no máximo alguns poucos dias, quando se quer um melhor entendimento, né? Mas às vezes algumas poucas horas de teste de produção já são suficientes. Tá? É claro que vai depender do tamanho do campo, do tamanho do projeto. Nós temos, por exemplo, um teste de longa duração, que normalmente no pré-sal, os primeiros, né? O TLD, ele durava alguns anos, que realmente a linha ainda estava se verificando a viabilidade desses mega reservatórios do pré-sal. Mas, enfim, é um outro contexto, só para não ficar totalmente engessado o entendimento de vocês. Mas, então, olha aqui, verde, eu tenho esse fluido de completação, tá? Que pode ser a própria água do mar ou uma água tratada com anticorrosivos e antibactericidas, para não ter uma degradação do meu equipamento. Então, aqui o gás ele é injetado pelo espaço anular. Olha aqui as minhas válvulas de gás lift. Tá? Então, aqui estão sendo representadas 4 válvulas de gás lift. Normalmente, o mínimo são 3, e nessas representações que eu vejo aí, normalmente são 4, podendo chegar a 5. Então, vamos botar de 3 a 5 válvulas de gás lift. Sendo que o que me interessa no final é a última. Tá? Então, como é feito esse processo? Se é injetado gás a alta pressão, e quando ele chega aqui nessa primeira, ele vai gaseificar a coluna a partir desse ponto. Então, a partir do momento que ele está gaseificando a coluna, ele está reduzindo a densidade, né? Densidade, então, massa sobre volume. Então, o que o gás está fazendo aqui? Ele está aumentando o volume, né? Que é inversamente proporcional à densidade. Então, aumenta esse volume, reduz a densidade. Então, com isso, eu diminuo a pressão hidrostática. Então, eu auxilio a produção desse fluido que está aqui dentro. Então, com isso, eu continuo injetando. Então, nesse segundo momento aqui, eu consigo atingir a segunda válvula de gás lift. Então, o abastecimento começa a correr através daqui, e essa primeira válvula ela é fechada. Tá? Então, fecha-se. Ao atingir a segunda válvula de gás lift, tá? A segunda fica operadora e a primeira é fechada. Tá? Então, gasificando, diminuindo a densidade a partir desse ponto. Então, continua se injetando, tá? Chegando aqui na terceira, essa passa a ser a válvula de gás lift aberta, e a primeira e a segunda são fechadas, tá? Até porque não faz sentido você ficar alimentando outras 2 válvulas de gás lift, sendo que a partir do momento que você está alimentando essa, ela já vai gaseificar também tudo que está acima, tá bom? E, por fim, nós temos a válvula operadora. Tá? Então, a válvula operadora, né, ela é acionada, é sempre aquela que está mais próxima ao packer, ali, mais próxima à zona de interesse. Então, é claro que você quer gaseificar o mais próximo do reservatório possível. Normalmente, essa proximidade com o packer não é tão grande como está sendo representado aí, justamente porque você não quer fazer uma contrapressão contra esse packer, até porque é um gás, ali é uma borracha, um tipo especial de elastômero, você não quer ressecar o equipamento. Tá? Mas,
Então, a partir do momento que essa última válvula, que é conhecida como a válvula operadora, ela é aberta, todas as demais válvulas de gas lift, todas as outras VGLs são fechadas. Tá? Esse processo de intercalar, né, de dar partida no poço, de fazer o processo de descarga do poço, intercalado, facilita. Tá? Porque se eu tivesse só a válvula operadora e não tivesse essas outras válvulas intermediárias, essas outras VGLs intermediárias, a pressão de acionamento dela teria que ser muito maior. Tá? Então, como eu já estou gasificando, já estou diminuindo a pressão hidrostática aqui da coluna de produção, né, do interior do mandril, e com isso eu facilito. Tá? Então, eu não preciso de uma pressão tão elevada para poder acionar esse processo. Aqui tem um vídeo resumindo isso tudo que eu falei. Então, aqui primeiro ele vai contextualizar, né? Então, está 500 pés de profundidade, 30 mil barris por dia, 400 Fahrenheit, a capacidade de lidar com a corrosão é de boa para excelente, a capacidade de gestão do gás é excelente, ela lida com o sólido muito bem e é indicado para grau API acima de 15. Então, é acionado o choke, né, a válvula Wing 2, que no caso aqui vai dar o acesso ao espaço anular. Então, o gás é injetado por ali. Então, estou mostrando o sistema da cabeça do poço. E ali o revestimento do poço e o mandril. Repare que aqui, olha, nós temos o PAC sendo representado aqui, e aqui os mandris de gas lift. E aqui as válvulas de gas lift acopladas no mandril. Então, repare que, olha, eu tenho o mesmo fluido preenchendo o espaço anular e o interior da coluna. Tá? Então, olha, o gás ele começa a entrar pelo espaço anular, pressurizado, e ele atinge a pressão de acionamento da primeira válvula de gas lift. Então, ele começa a gaseificar essa primeira válvula de gas lift e a reduzir a densidade. A injeção de gás é contínua, ela continua até chegar à segunda válvula de gas lift. Chegando ali, a primeira se fecha e só mantém a segunda. Repare que, como a pressão hidrostática no interior da coluna já está reduzindo, então já começa a ter o início da produção. E, por fim, eu chego aqui na última válvula, que é a válvula operadora, essa daqui se fecha, e com isso eu tenho a descarga do poço e o início da produção de um poço através do sistema de gas lift. Ficou claro para vocês aí, pessoal? Acho que esse vídeo aí ele deixa bem claro, né? Então, como vocês viram, essa é a forma mais simples e a qual todos nós gostaríamos, né, que o gas lift funcionasse, né? Ou seja, de forma contínua. Isso requer uma quantidade apreciável de gás, a gente precisa de uma quantidade relevante de gás para que essa injeção contínua dele aconteça. Tá? Então, o gas lift ele é considerado uma extensão do fluxo natural do poço, porque é baseado no processo de liberação e expansão do gás na medida que o óleo vai subindo pela coluna de produção. Então, ele é muito natural, o reservatório reage muito bem a ele. Tá? O método é considerado bastante versátil, podendo ser aplicado a poços de qualquer profundidade, com qualquer pressão de reservatório e para vazões de produção variando de poucos barris a dezenas de milhares por dia. Tá? Então, ele é o mais próximo da normalidade de um poço surgente que nós conseguiríamos chegar quando comparado a todos os outros. Mas, como eu falei, o primeiro ponto que vai determinar se eu vou usar gas lift ou qualquer um dos outros métodos, né, o BCP, o BCS, o bombeiro mecânico, é justamente a quantidade de gás in local, né, ou seja, a quantidade de gás produzido ali, por aquele campo, aquele reservatório, aquela plataforma. Tá? Então, aqui está mostrando alguns dos sistemas da planta de superfície, o compressor, né, o choke aqui de injeção, vai preenchendo, aí o choke de produção, ele chega aqui no vaso separador, o excesso de gás, né?
aqui é quando você tem mais gás do que você precisa injetar. Né? Você pode tocar por gerador de energia elétrica movido a gás ou mandar para o continente, né? Por exemplo, ou através de navios também de gás liquefeito. Deixa eu ver mais o que aqui. Tá. Então, ao iniciarmos o bombeio de gás, é uma pressão ligeiramente maior que a pressão estática exercida pela coluna de fluidos dentro da coluna de produção, teríamos fluxo de gás para dentro da coluna de produção. Né? Isso aí a gente já viu. Esse gás, por ser mais leve que o fluido da formação, subiria e gasificaria o conteúdo do tubo de produção. Então, algumas definições, né, acerca agora especificamente do contínuo. Né? Esse método de elevação, por ter custos relativamente baixos para produzir em poços profundos, é bastante utilizado. O gás lift contínuo consiste na injeção de gás a alta pressão continuamente na coluna de produção, tendo como objetivo gasificar o fluido desse ponto de injeção até a superfície. Então, beleza. O contínuo ele é bem intuitivo, o entendimento dele. Agora, nós temos a outra possibilidade, que é o gás lift intermitente. Esse gás lift intermitente é justamente utilizado quando o poço ele já não tem pressão suficiente para preencher toda a coluna de produção. Tá? Então, ele tem uma capacidade de preenchimento aí de cerca de 1/3 da coluna de produção e ele fica estagnado ali. Tá? Normalmente, também, quando a disponibilidade do gás não é tão grande. Normalmente, essas duas coisas estão associadas. Tá? Então, é um método de elevação artificial na qual se utiliza energia contida em um gás comprimido, injetado de forma cíclica, né, na coluna de produção, com o objetivo de deslocar golfadas de fluido do fundo do poço até a superfície. Então, agora ele não acontece mais de forma contínua, ele acontece de forma pausada, de forma intermitente, tá? De forma escalonada. Então, o gás lift intermitente é produzido através da injeção de gás a alta pressão, necessária para o deslocamento do óleo à base de golfadas, tá? Fluxo para a superfície de forma inconstante. Então, aqui está um sistema da cabeça de poça de um gás lift intermitente. Então, o que vai diferenciar aqui é justamente se intermitou. Se intermitou, a gente poderia interpretar talvez como um temporizador, não é? Então, a gente vai aferir ali com quanto tempo ele leva, né, para esse óleo chegar até aqui. Normalmente, a capacidade máxima desse óleo, e você dá um golpe de gás, ele vai produzir só essa golfada, tá? Então, ele vai produzir uma golfada, aí você vai ter que fazer a descompressão da coluna, esperar o reservatório preencher até aqui novamente, para aí sim você fazer uma segunda golfada. Tá? Então, é por ciclos. Tá? Leva alguns minutos até você ter uma produção de uma nova golfada para a superfície. Então, aqui tem alguns números, né? A última atualização que eu peguei foi de 2009 aqui, depois eu posso até atualizar isso um pouco mais, só para vocês entenderem o método de elevação utilizado aqui, a depender dos estados, né? O Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Bacia de Campos, Rio, Bacia de Santos, Brasil e Amazonas, né? Então, quantos poços surgentes eu tinha ainda em dezembro de 2009, aqui, olha, no Brasil, 209, né? Com gás lift contínuo, 526, gás lift intermitente, 505, com bombeio mecânico, mais de 6.000 poços, né? Bombeio centrífugo submerso, 438, bombeio por cavidades progressivas, 702 poços. Aqui outros o hidráulica jato, tem alguns métodos assim que são um pouco mais experimentais, e o total, tá? Aqui a depender do estado, né? Então, como vocês podem ver, Rio Grande do Norte, Ceará, nós temos muitas unidades instaladas, principalmente de quê? Bombeio mecânico. É por isso que eu falo que lá no Nordeste é onde estão as principais oportunidades para o técnico em petróleo e gás. Não é? E só está aumentando por conta dessa transição energética. As empresas estão se antecipando a projetos que elas estavam pensando em fazer em 2030, a partir de 2030 elas já querem fazer no que vem. Não é?
Então, é por isso que nem tão cedo o preço do barril de petróleo vai abaixar. Nem tão cedo o preço do combustível vai abaixar. Nem tão cedo essa inflação vai abaixar. Não é? Porque a gente está tendo uma pressão na demanda e na oferta de petróleo. Tá? Então, o petróleo está sendo demandado em outro patamar, justamente para antecipar, né, para a gente ter uma matriz energética mais limpa, a gente vai ter que poluir mais, né, justamente porque os equipamentos, para você fazer em larga escala aerogeradores, painéis solares, carros, baterias de carro, para você fazer tudo isso que a energia é sustentável, né, quando ele está funcionando, mas para você fabricar ele vem de fontes não renováveis. Né? E para você fabricar ele em larga escala, você tem que competir com uma demanda que já tem, né? Que são os carros de combustíveis fóssil, né? De combustão interna. Então, imagina, nós já temos uma demanda de carros, de toda uma matriz política econômica global, né? Pautada em energias fósseis. Só que agora está vindo uma outra demanda, uma outra pressão, né? Um novo mercado que está sendo exigido, que é o de energias renováveis. Então, você acaba criando concorrente a esse mercado já existente. Então, a Europa tem uma demanda maior por isso, não é? Por exemplo. E depois ali, talvez, a América do Norte. Então, é por isso que o que eu venho acompanhando aí, né, diversos especialistas do setor da petropolítica, né, concordo que essa inflação, esse estado aí é um fenômeno global. Aqui no Brasil está acontecendo um pouco mais, devido a nossa economia ser periférica, né, sempre foi, mas ela vai ser mais longa do que nós gostaríamos. Então, aqui também, olha, a unidade de bombeio mecânico. Aqui, tá. Nossa, deixa eu ver a diferença deles. Média de elevação, dezembro, tá. Deixa eu repetir a informação aqui. Eu tô doido. Ah, tá, produção de óleo. Aqui já é produção de óleo. Então, a gente viu lá que o bombeio mecânico, a nível de unidades instaladas, né, ele está bem na frente. Mais de 6 mil. Isso em 2009. Hoje em dia, depois eu vou até achar esse dado aí, de 2020 já deve ter ele atualizado. Ele arriscaria dizer aí que ele deve ter quase que dobrado. Né? Agora, vamos ver a níveis de produção. Né? Então, quando a gente fala de produção, olha o que está na frente. Aqui. É o gás lift contínuo. Né? Então, ele é o que traz os melhores retornos. Mas, normalmente, ele está associado, o gás lift contínuo, a poços com alta vazão, com alta produção de gás, aos megacampos, né? Eles são muito naturais aos megacampos. Você vê que o segundo é o surgente. Né? O segundo é o surgente. Então, olha aqui no Rio, é onde nós temos mais instalações com gás lift contínuo, que fica basicamente no mar. Tá? Olha aqui o gás lift intermitente. Né? O gás lift intermitente, a nível de produção, ele é bem baixo. Né? A nível de Brasil, em dezembro de 2009. Né? É importante contextualizar isso também. Você vê que o bombeio mecânico, ele se equipara a nível de produção aqui no Brasil, tá vendo? São bem próximos. E o bombeio por cavidades progressivas, ele é um pouco maior do que o gás lift intermitente. Né? Então, dos mais utilizados, o gás lift intermitente é aquele que aqui no Brasil traz uma menor produtividade. Mas, de novo, às vezes o poço ele tem aquela característica, ele tem o gás numa quantidade que já não permite a instalação de uma BCS, de um BCP ou bombeio mecânico, mas insuficiente para você colocar um gás lift contínuo. Aí não tem jeito, tá? É ele. Então, depende não necessariamente do método que nós gostaríamos, é o método adequado para aquele poço, tá? Então, aqui o total de unidades instaladas. Então, olha lá. Quando a gente fala de unidades instaladas, não, de capacidade de produção. Então, o gás lift contínuo, aqui no Brasil, ele é responsável por mais de 72% da produção do país.
enquanto unidades instaladas é o bombeio mecânico. Só que quando se fala em produção, a capacidade de produção, isso não é verdade. Não é? Aqui está falando já por poço, ali está falando por campo, né? por região. Então, aqui, olha, por poço, a gente já tem aqui o gás lift contínuo também, né? A produtividades individualizadas, né? Agora não por campos. Então, vamos lá, algumas vantagens da intermitência do gás, né? Baixo custo dos equipamentos de fundo, não necessita de sonda em postos com mandris instalados, fácil de alterar as condições operacionais, intervenções com unidade de arame, ele é relativamente simples, né? Não afetado pela produção de areia, aplicável em postos desviados, fácil tratamento dos fluidos, aplicável em postos com alta temperatura, flexibilidade em relação à pressão e vazão, aplicável em postos com alta RGL, método com larga experiência de campo. Tem uma literatura bem vasta, né, no que diz respeito a ele. Desvantagem, necessita de uma fonte de gás, então quanto mais distante, mais inviável, né? Necessita de uma linha de injeção de gás, equipamento de poço para alta pressão, tem que suportar aquele golpe de pressão, né? O revestimento deve estar em bom estado, se for um poço antigo, ele vai ter que ser recompletado, problemático com gases corrosivos, maior volume de gás a ser manuseado, maior tempo para recolocação em produção, maiores riscos operacionais de pressão. Então, no que diz respeito a tipos de instalação, nós podemos ter aqui a válvula, o poço aberto, instalação aberta. Como vocês podem ver, não tem packer. É um pouco arriscado porque você deixa exposto esse ΔP necessário, esse golpe de pressão necessário para produzir a golfada. Você deixa o reservatório exposto, você não tem qualquer proteção quanto a isso. Tá? Isso daí é mais antigo, essa forma. Hoje em dia não é recomendado. O recomendado é sempre ter o packer ali também para proteger, né, o reservatório de eventuais variações de pressão, temperatura, fluido ou qualquer coisa que venha a acontecer pelo espaço anular. Tá? Então, aqui nós temos a instalação do packer e aqui nós temos o packer mais a válvula de pé. Né? Essa válvula de pé ela só permite fluxo ascendente, não permite fluxo descendente, tá? Fluxo inverso, coluna, reservatório. Isso daqui é ainda mais interessante, ainda mais seguro, né? Protege o reservatório, evita desmoronamento, principalmente se forem campos aí com uma produção relevante de areia. Então, esses são os 3 principais tipos de instalações quando o assunto é gás lift intermitente. Instalação aberta, que é sem o packer, semi-fechada com packer, instalação fechada com packer, mais a válvula de pé. Sendo que o packer, a válvula de pé, o objetivo é justamente não transferir o golpe de pressão do gás lift intermitente para o reservatório. O intuito é proteger o reservatório dessa variação de pressão. Aqui está só o detalhe, né? Eu dei um close aqui dessas instalações, então dá para ver aqui a sem válvula de pé, os mandris, né? As válvulas de gás lift aqui sendo representadas, né? Fechadas, a válvula operacional aqui, e o packer, e o líquido da formação. E aqui a válvula de pé, né? Aqui ela só permitindo fluxo nesse sentido, não permitindo de cima para baixo, só de baixo para cima. Então, os tipos de intermitência que nós podemos ter, agora a gente vai ver, que é essa primeira aqui, que é a convencional. Então, são 5 momentos aqui retratados nessa representação. Vou pegar aqui a caneta. Então, olha, nós temos a motor valve, que está acoplada ali ao intermitor, né, aquele temporizador. Então, vamos supor que a capacidade máxima de preenchimento da coluna de produção pelo reservatório é essa, tá? E que para chegar aí ela vai levar, sei lá, 10 minutos, vamos botar 10 minutos para que o reservatório preencha até essa capacidade, tá? Então, vamos botar que a cada 10 minutos o gás vai ser comprimido e essa válvula vai ser aberta e vai liberar o golpe de gás, tá? Esse golpe vai produzir essa golfada aqui
tá? Que vai ser elevada, tá? Então, elevada é quando ela está ainda na vertical. Produzida é quando ela já começa a ficar horizontalizada, golfada. Descompressão é quando essa golfada já chegou no tanque de armazenamento ou no separador, tá? E você só tem gás até o choke de produção. Tá? Então, aí você vai descomprimir o interior, tá? Vai reduzir a pressão para facilitar a última fase, que é o carregamento. Tá? Então, nós temos a injeção do gás, a elevação dele, que é na parte vertical, a produção, quando ele chega na parte horizontal, a descompressão, quando o gás já passou pelo choke, já está indo para o separador, e a gente só tem gás aqui, você vai succionando, ventilando esse gás para criar uma zona de menor pressão aqui e facilitar o carregamento de uma nova golfada. Dei um exemplo aí que essa intermitência pode durar aí 10 minutos, 15 minutos, talvez. Tá? Então, como vocês puderam ver, lá eu não tinha nenhuma barreira física que pudesse separar mecanicamente o meu gás de injeção da golfada produzida. Tá? Então, o que isso pode ocasionar? Isso pode ocasionar uma junção, tá? Uma mistura do gás de injeção, de produção, com a golfada produzida. Então, como forma de tentar minimizar essa aglutinação, essa junção, nós temos o plugger. Tá? Então, o gás intermitente com pistão, ou plugger, nós vamos ter essa barreira mecânica. Então, nessa fase de injeção, o plugger ele vai decantando, tá? Por ação gravitacional, e quando é dada a intermitência, é dado o golpe de gás, tá? A tendência é que ele fique aqui, funcionando como uma barreira entre o gás de injeção e a golfada produzida. Tá? Aqui representado como slug, golfada. Então, aqui ele é elevado, produzido, e nessa parte aqui nós temos como se fosse a garagem dele, né? o repositório, que é onde ele vai ficar armazenado durante a fase de descompressão, e quando a pressão aqui reduzir, ele vai decantar novamente, tá? E vir para a base da golfada. Tá? Então, o gás lift intermitente com pistão é nada mais do que uma barreira mecânica para reduzir o arraste do gás, né, pela golfada. Então, isso implica em quê? Implica num processo ali do separador de gás-óleo mais facilitado. Você facilita o processamento do óleo produzido do gás injetado. Tá? Então, isso é visto com bons olhos como uma alternativa à otimização do processo. Então, aqui nós temos um outro vídeo que vai mostrar justamente como funciona esse procedimento. Aqui é uma empresa também especializada nessa parte de elevação artificial. E ela tem os seus próprios equipamentos, suas próprias soluções. Né? Então, olha lá, um plugger, tá vendo? Então, olha, as golfadas estão sendo produzidas aqui, o plugger está decantando, tá vendo? Ele permite a golfada passar por dentro dele. Então, olha lá. Então, isso daqui é uma intermitência. Olha aqui a capacidade máxima. Tá vendo? O reservatório preenche até ali. Então, o plug, olha lá, ele produz a golfada e depois ele volta. Tá? Então, eventualmente, a gente pode ter essa fase de descompressão, algumas outras golfadas sendo subidas, sendo produzidas, né? Até chegar aqui. Tá? Então, esse plugger, ele mostra ali que ele permite a passagem, né, pelo interior dele de fluido. Ele não retém, né? Ele não funciona como uma barreira física intransponível. Né? Então, aqui, lógico que é um vídeo, né, de merchandising aqui, de propaganda, mas está sendo, vendo, representando aqui o reservatório, as camadas até chegar a ele.
Aqui é o intermitor, né, sendo controlado lá. E provavelmente um fluido com a densidade bem próxima aí do óleo, mas aqui representado de azul. Não sei se vocês conseguem ver aqui o espaço anular, não é? Então, repare que tem uma diferença aqui da coluna. Aqui está falando que ele consegue chegar à base, né, de 60% a 70% mais rápido. E isso aumenta o número de ciclos, que aumenta o número aumenta o volume, aumenta a vazão. Né? Então, se ele consegue retornar mais rápido, ele consegue produzir mais rápido. Então, ele vai listar algumas capacidades, né, desse plugger de líquido aerado. Então, lá, os poços podem recuperar rapidamente, os poços com alta capacidade de acumulação, funciona bem com fluidos pesados, né? Então, algumas características dessa técnica, aí é onde ele já foi instalado. Ele, normalmente, há esse predomínio no Texas e no Alasca, né? Funcionam bem, ali é onde ele já foi instalado. Mostrando a equipe de desenvolvimento, manutenção, toda essa prestação de serviço. Então, tá vendo? Eles são especializados lá em soluções com plugger lift, que é o gas lift intermitente. O gas lift, quando fala só gas lift, é o contínuo. A geração de nitrogênio também é uma forma aí, de você otimizar o reservatório e automatização desses processos. Tá? Então, é uma empresa aí bem especializada, bem nichada. Uma outra possibilidade de gas lift intermitente é o gas lift com câmara de acumulação. Tá? Então, o que acontece? A pressão hidrostática é em função da densidade e da altura, tá? E não necessariamente do diâmetro da coluna. Então, pensando dessa forma, olha o que houve aqui. Houve um empacotamento, né? Você teve um packer aqui e um outro packer. Então, já que o reservatório ele consegue chegar, abastecer aqui, então é por altura, né? Então, pressão hidrostática. Aí tem aquela fórmula lá que é 0,17, se não me engano, né? Que é o fator de conversão, vezes a densidade, vezes a altura, vezes a gravidade, não é? Então, se for a altura em pés, é 0,052, que eu não lembro, mas eu acho que é isso, a fórmula de um modo geral. Então, repare que aqui eu não tenho diâmetro, tá? Então, aqui, ó, eu aumento o diâmetro, até porque você não vai ter um aumento assim tão maior, né? Vamos supor que essa coluna aqui deve ter qualquer coisa em torno de 3 polegadas, e aqui, quando você fala em produtor, né, o máximo que ela vai ter é 9,5/8. Né? Normalmente, a zona produtora não é muito maior do que isso. Então, essa vai ser a variação do delta aí do diâmetro. Né? Então, vamos supor que é alguma coisa nessa escala. Então, o que é feito aqui? É um pacotamento de PAC, colocado. Tá? Então, já que o reservatório ele tem essa capacidade de preenchimento da coluna até essa altura, por que não aumentar o diâmetro? Aumentando o diâmetro, aumenta o volume, tá? Produzido. Tá? Então, com isso eu faço aqui essa câmara de acumulação empacotada por packers, tá? E faço a intermitência conforme eu já mostrei anteriormente. Né? Então, aqui, ó, aí eu vou ter uma golfada maior, sendo elevada, sendo produzida, depois a fase de descompressão, a fase de carregamento. Tá? Então, repare que antes eu preenchia só essa parte interna da coluna. Agora eu preencho essa parte, mais a zona radial a ela. Tá? Então, aqui está mostrando alguns esboços, né? De câmara acumulação, sendo que agora ela podendo ser insertável ou convencional. Convencional é quando ela é instalada junto com o mandril, junto com a coluna, ela tem o mesmo diâmetro da coluna. Tá? Então, ela é enroscada lá na extremidade, por exemplo, e colocada. Então, essa convencional aqui,
Se eu quiser fazer uma manutenção, vou ter que retirar toda a coluna para poder tirar essa câmara de acumulação convencional. Agora, a insertável não. A insertável ela é colocada por dentro da coluna e caso eu queira fazer uma manutenção, eu não preciso tirar toda a coluna. Eu consigo aqui fazer uma pescaria depois com ela e retirar só essa câmara de acumulação. Só que aqui eu vou restringir o diâmetro. Se eu estou restringindo o diâmetro, estou restringindo o volume. Tá? E com isso eu acabo restringindo também a produção. Só que aí vai depender da frequência, né? da periodicidade com que você tem que fazer a manutenção no campo, no poço, mais especificamente. Então, se eu tenho uma frequência muito grande, se é um poço que dá problema regularmente, uma insertável talvez faça mais sentido. Tá? Agora, se é um poço que tem uma continuidade operacional maior, então esse sistema tubular, né, que aqui está sendo mencionado como convencional, ele faz mais sentido. Então, para gás lift intermitente, ele gera uma menor pressão hidrostática, pois o diâmetro de fluido é maior e a altura permanece igual. Então, aqui estão vendo que vai aumentando a complexidade da completação, gente. Então, da completação do gás lift intermitente. Por isso que é importante vocês saberem todas as possibilidades. Justamente que aí as novas soluções elas vão vindo justamente aí desse respaldo da literatura do que já foi feito. Tá? Então, olha lá. Eu tenho instalação dupla agora. Então, eu tinha mostrado para vocês soluções de zonas empacotadas, né, com gás lift, mas só com uma coluna de produção. Agora eu tenho duas colunas de produção. Então, imagina, aqui eu tenho um reservatório, uma zona superior e uma zona inferior. Tá? Então, o que pode estar diferenciando? Sei lá, eu posso ter 1 quilômetro de distância entre um reservatório e outro. E esse reservatório aqui, eu tenho um grau API, né, diferente do outro. Então, grau API diferente, uma distância, então, às vezes não é conveniente eu misturar a produção desses dois reservatórios. Então, pode-se cogitar a instalação dupla. Tá? Lembrando que ela tem baixa continuidade operacional. É aquilo, quanto mais equipamento você vai colocando no seu poço, mais susceptível à falha ele fica. Tá? Então, sempre que puder simplificar a completação, simplificar o método de elevação, melhor. Tá? Quanto mais simples for. Mas, às vezes, algumas decisões complexas se fazem necessárias ou se mostram ser economicamente viáveis. Por mais que você tenha que ter uma frequência de manutenção, às vezes, no fim das contas, se paga. Né? E, no fim das contas, o que manda é isso. Tá? Então, se tiver se pagando, se tiver um VPL aceitável, por que não? Então, ó, a vantagem dela, 2 zonas são explotadas sem haver a mistura dos fluidos. Então, aqui, o último método que nós temos é o pig lift. Tá? Então, o pig, ele é justamente esse equipamento que é um elastômero, é tipo uma borracha. Ele tem esse apelido de pig, que normalmente ele é um pouco oval, e ele tem, como se fosse uma cauda, né? Vou botar entre aspas aí, lembra o rabo do porco. Tá? Mas ele, inicialmente, o PIG, né, ele é utilizado para desobstruir colunas que, por parafinas, por hidrocarbonetos mais pesados, venham a entupir. Mas o que se pensou? Tá, beleza. Então, reparem que lá eu tenho sempre os outros métodos, eu sempre tenho uma coluna centralizada e o gás ele é injetado pelo espaço anular. Reparem que aqui eu tenho um sistema em U. Olha lá. Então, o que foi proposto aqui nesse método pig lift? Eu tenho poço e eu uso todo o diâmetro do poço, seguindo já aquela teoria lá do câmara de acumulação. Fala, opa, se o meu reservatório ele tem a capacidade de preencher até aqui, então seria conveniente aumentar o diâmetro. Por que não usar o poço, ao invés de usar a coluna de produção?
Só que o problema é que isso é arriscado, tá, gente? Tá? Isso na questão de segurança operacional não é recomendado. Não é recomendado produzir pelo poço. É recomendado produzir pela coluna de produção. O poço é apenas uma ferramenta que vai conectar a superfície ao reservatório que protege a coluna de produção. Não é para se produzir pelo poço. Produzir pelo poço é arriscado, é perigoso. Tá? Mas, enfim, aqui está alguém tentou essa metodologia. Então, imagina, o gás é injetado, então o reservatório atinge um patamar, nós temos um pig aqui. Nós temos aqui depois o pig na descompressão, ele fica nessa câmara aqui, tá? Então, ele o golpe de gás, ele é dado aqui, e essa golfada vai ser produzida por esse lado, tá? Então, olha aqui, golfada produzida. Nós temos o pig funcionando aí como uma barreira mecânica que vai minimizar o arraste do gás do gás intermitente, né, na golfada, tá? E ela é produzida. Aí esse pig vai ficar desse lado, tá? Agora ele vai cair, vai decantar não, na verdade ele vai ficar flutuando aqui, e agora o gás vai ser injetado por esse outro lado, tá? Então reparem que é um sistema em U que eu vou injetar gás pelos dois lados. Então isso precisa de um intermitor alternativo, né? Ora produzindo aqui pelo lado 1, depois pelo lado 2. Tá? Então, uma característica bem específica, como eu falei, logo de cara, né, a nível de segurança operacional, para uma empresa que preza isso, ela já não vai colocar só porque você está usando poço. Mas, enfim, a nível experimental, está aí, uma possibilidade. Tá? Então, só para... aqui é um ciclo de intermitência que eu já falei para vocês. Né? Então, daqui é mais para... Para finalizar a aula de hoje, vamos só reafirmar isso, né? Aqui é mais para vocês consultarem depois. Então, o período de alimentação, né, que é isso tudo aqui. Ó. Se não ficou claro, né, que aqui não tá escrito. São ilustrações, mas tem aula gravada aí também. Então, o período de alimentação onde todas as válvulas de gas lift, inclusive operadores, estão fechadas, assim como o intermitor, ficando apenas a válvula de pé aberta. Tá? Então, isso é o ciclo de intermitência. É o período de injeção. A válvula operadora e o intermitor se abrem e a válvula de pé se fecha. Tá? E o período de redução, que é o de descompressão, o intermitor se fecha, cessando a injeção de gás para anular. A válvula operadora permanece aberta. Tá? Então, só para vocês entenderem o que está aberto e o que está fechado nesse período. Tá? E aqui está sendo representado, né, a ilustração daquilo que foi dito ali no slide anterior. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver o detalhe do gas lift, tá bom? Dúvidas? Professor, bom dia. Esse intermitor é o controlador de injeção? Isso, que fica lá na cabeça do poço. Ah, tá. Exatamente, É é o porque temporizador. no Thomas tem esse termo, aí eu fiquei confusa. É o intermitor que vai determinar qual é o espaço de tempo da injeção. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tá tranquilo.